Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma atividade doutrinária da nossa Casa da Esperança. E para darmos início à nossa tarefa, vamos elevar o nosso pensamento em oração, solicitando a presença dos mensageiros espirituais a nos trazer harmonia, paz, tranquilidade no coração, que possamos ter a inspiração necessária para entender a mensagem que nos será trazida, sobretudo no sentido de colocar em prática em nosso dia a dia, sempre em busca da nossa transformação interior. Que Jesus possa estar ao nosso lado, nos iluminando sempre e nos permitindo cada vez mais buscarmos os nossos objetivos com a paz necessária e com muito amor no coração. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer a leitura do Evangelho para a nossa reflexão. Capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Fica a mensagem para a nossa reflexão. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar, com o tema O Mensageiro do Amor. E quem vai nos falar sobre esse tema fantástico é o nosso amigo Isaac. Seja bem-vindo, Isaac. Boa noite a todos. É com alegria e satisfação que mais uma vez dirigimos-nos a vocês nessas doutrinárias virtuais realizadas às quartas-feiras, promovidas pela Casa da Esperança. Agradecemos a todos aqueles que estão conectados nesse momento conosco, participando dessa reunião. Dando continuidade ao nosso trabalho, hoje analisaremos o capítulo 9 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo tema é O Mensageiro do Amor. Reunidos na casa de Simão Pedro, os apóstolos, juntamente com Jesus, discutiam a respeito da preponderância dos sábios na terra. Sabemos que nessas reuniões, onde Jesus participava juntamente com alguns familiares dos apóstolos, Jesus aproveitava a oportunidade para fazer o processo da evangelização. Então, sempre ele tinha um conhecimento para transmitir aos apóstolos e aos seus familiares e que, de uma certa forma, capacitava-os a serem divulgadores da Boa Nova. Então, mais uma vez, da mesma forma, Jesus calmamente toma a palavra e passa a fazer uma narrativa de uma passagem onde Deus, preocupado com
o perigo que reinava no mundo, devido à calamidade, crise de ignorância e perversidade que existia, toma a decisão de enviar um mensageiro para cumprir a gloriosa missão da mensagem da vida eterna. Esse mensageiro da ciência toma a carne, vem, fez-se professor e dedicou-se às letras, apaixonou-se pelas obras da inteligência e com isso ficou envaidecido pelo saber que detinha. Mas ele ficou envaidecido a tal ponto de dizer-se enojado da multidão. Ele achava que, por estar num processo de uma vanguarda luminosa tão grande, as pessoas não poderiam ter acesso a ele porque não teriam capacidade de compreender aquilo que ele tinha para ensinar. Então, ele falha na missão e Deus envia um novo portador da ciência que, por sua vez, se transformou num grande médico, orgulhoso por deter o conhecimento e envolvido com o desenvolvimento de beberagens para a cura de algumas doenças. Ele resolveu que só tratava dos enfermos importantes que pudessem dar-lhe alguma recompensa. A plebe não merecia atenção, não merecia sequer atendimento da medicina que ele tinha conhecimento. Falhou também e Deus envia outro emissário, um emissário da ciência que se transforma num guerreiro célebre e, imbuído dessa autoridade de guerreiro que tinha, ele se tornou o comandante de um grande exército, onde ele formou esse exército com homens que ele escolheu, ele próprio escolheu. Eram homens astuciosos e vingativos. Esse exército para ele era o que havia de importante nessa fase em que ele estava tentando cumprir a missão. E o restante do povo, o restante da plebe, vivia sob a opressão, vivia sob a obrigação de reconhecer os feitos desse exército. Como não era essa a missão, Deus envia um outro mensageiro, dessa vez um mensageiro que se transforma num grande artista, com uma capacidade enorme de composição musical. Era um compositor talentoso, mas só frequentava os ricos salões, porque ele imaginava, pensava que somente pouquíssimos tinham a capacidade de entender a sua mensagem musical. O povo não tinha a sensibilidade para esse entendimento. Vamos fazer uma avaliação. Por que tantos mensageiros da ciência Deus enviou? Voltamos ao início da nossa conversa e vamos ver que o mundo passava por um processo de crise de ignorância e perversidade, principalmente a crise da ignorância. Então, os mensageiros que vieram, mensageiros da ciência, eram mensageiros que detinham o conhecimento, porque a ciência ela sempre abre os horizontes do conhecimento e da intelectualidade. E abrindo esses horizontes, as pessoas podem se
desenvolver. E as pessoas desenvolvem, acima de tudo, a capacidade de entendimento. Então, vieram esses homens da ciência, detentores de saber, para que pudessem compartilhar o seu saber com todos e que pudessem, através do entendimento da situação, educar aquele povo, fazer com que aquele povo tivesse um entendimento suficiente para compreender a gloriosa mensagem. Mas Deus é preocupado com todas as negações e frustrações das tentativas iniciais do cumprimento da mensagem delegada. Ele envia a vida de mais um mensageiro. Dessa vez, ele envia um mensageiro do amor. Este toma uma atitude totalmente diferente daqueles outros que haviam sido enviados anteriormente. Ele visualiza toda a situação da terra e o primeiro sentimento que ele tem é de uma grande piedade. Ele começa a ver as coisas que aconteceram e ele, como ele tem conhecimento também que vieram outros mensageiros e que falharam na missão, ele compadece-se desses emissários. Ele não julga, ele não condena, ele compadece-se. E diante da selvageria e da ignorância que ele encontra, ele compreende que ele tem um trabalho grandioso a ser realizado. E ele toma uma decisão. Ele decide trabalhar em nome de Deus. Então, ele decide ser um servo de Deus. Quando ele decide isso, ele começa então a ver qual a melhor forma que ele pode encontrar de desenvolver e cumprir a missão que lhe foi dada dentro daquele contexto que ele havia encontrado. Então, ele começa a agir em benefício de toda a coletividade, em benefício geral. Ele começa a acolher as pessoas, ele tem um comportamento acolhedor, ele desculpa infinitamente a todos, ele repete as lições quantas vezes fossem necessárias para que as pessoas entendessem, compreendessem o ensinamento. Ele é solidário, ele tem solidariedade, ele pratica a bondade e, quando humilhado ou quando perseguido, ele pratica o perdão. Algumas vezes ele pede forças a Deus nas suas conversas com Deus e ele é atendido. E ele, com essa atitude, ele começa a praticar o amor em toda a sua plenitude, porque o amor é o somatório de todas essas atitudes que foram citadas. Dentro do amor está a compreensão, dentro do amor está o perdão, está o acolhimento, e ele reconhece que lhe fora depositado uma grande confiança. Aquela gente animalizada, ele aprendeu que ele precisava ensinar para que com isso ele restabelecesse a fé das pessoas. Ele restabelecesse a fé com o objetivo de que a missão fosse cumprida. Restabelecendo a fé, a gente crê na vida eterna. E para que se tenha fé, é preciso que se tenha conhecimento. Então, vocês vejam que existe
uma coisa vai encadeando na outra. Mas essa atitude que esse emissário do amor adotou tornou ele um grande líder, tornou ele o diligente de todos. E eu me lembrava que uma certa vez me disseram uma coisa que eu nunca esqueci. Líder não é aquele que vai na frente. Líder, ao contrário, é aquele que, onde estiver situado no grupo, as pessoas vão ouvi-lo porque querem segui-lo. E a melhor maneira de seguir para cumprir um objetivo com uma probabilidade maior de acerto é seguir o líder que eles acreditam. Então, as pessoas acreditaram naquele líder, as pessoas acreditaram naquele homem. E o crédulo daquelas pessoas, as pessoas ignorantes, as pessoas animalizadas, humildes, vieram com o reconhecimento das atitudes desse mensageiro. Concluindo a sua narrativa, Jesus fala que cultura e santificação são inseparáveis na glorificação espiritual. Sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Isso é uma forma de dizer as coisas muito, muito linda. Jesus falava por palavras. E vejam que, quando ele fala que a sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino, ele mostra que os dois comportamentos têm que caminhar juntos para que tenham uma resultante maior. Então, lendo uma crônica, um artigo de José Francisco Rebouças a respeito dessas duas asas, ele diz o seguinte: sabedoria e amor. A sabedoria nos levará à esfera mais elevadas em termos morais. A sabedoria sem amor é campo aberto para o materialismo. O amor sem sabedoria é porta aberta para o fanatismo. Continua ele: a sabedoria sem o amor é o marco do deserto que aponta o caminho, mas não lhe retira a sede do momento. O amor sem a sabedoria poderia se transformar na água cristalina em lugar escuro, que retira a sede do viajante, mas não lhe dá o caminho da saída. Então, quando nós vamos avaliar todas essas observações, isso nos conduz a uma reflexão. Se nós temos a certeza da reencarnação e se essa chance é uma oportunidade fantástica que todos temos de repararmos os erros cometidos, se ao reencarnarmos temos um projeto reservado para cada um de nós, então todos nós temos uma missão divina. Então, que missão é essa? A nossa missão é praticarmos as mudanças necessárias que nos levem a uma melhoria moral rumo à evolução. Então, nós temos que admitir também que nós somos ajudados a cada momento pelos mensageiros do amor que acompanham as nossas vidas, que são os bons espíritos que estão presentes nas nossas vidas. Há aqui, no livro de Luiz Sérgio, O Universo do Amor,
um trecho interessante, onde ele diz o seguinte: falamos anteriormente que nós temos essa oportunidade fantástica da reencarnação. Então, e para reencarnarmos, passamos um período da nossa vida na erraticidade. E esse capítulo, ele fala o seguinte: observando o trabalho daquele departamento, quer dizer, um departamento na erraticidade, podemos perceber que cada espírito, ao retornar ao corpo físico, parte com um plano de evolução, o seu plano de vida. Se o espírito aqui no mundo espiritual evolui interiormente, é no plano físico que ele presta exame. A vida no corpo físico é um eterno vestibular. Basta um erro para sermos reprovados. Nisso é que nós sempre estamos lembrando a todos o quanto de responsabilidade nós temos no cumprimento dos objetivos que foram projetados para todos nós. Se tivéssemos também somente a formação intelectual, o saber, provavelmente nós seríamos idênticos àqueles mensageiros da ciência que tiveram um comportamento inadequado e não souberam aproveitar a oportunidade do cumprimento daquela missão. E certamente seríamos arrogantes, seríamos orgulhosos, seríamos autoritários, porque geralmente as pessoas detentores de grande poder, de grande saber, acabam sendo realmente orgulhosos. Mas nós aprendemos que devemos ser pacientes. Lembram do mensageiro do amor? Ouve quantas vezes sejam necessários e explica quantas vezes sejam necessárias o entendimento. Quer dizer, não há uma impaciência. Então, precisamos ser pacientes. E cada dia que eu falo em paciência, penso muito em mim, penso muito na minha atitude, nas minhas atitudes. E precisamos ser tolerantes. É muito bom que pratiquemos a solidariedade com o próximo e pratiquemos, acima de tudo, o perdão. Eu acho que com todos esses ingredientes reunidos, nós vamos conseguir praticar o amor. Então, essa combinação de saber e amor, ela é perfeitamente necessária para modificarmos a nossa vida. Isso ajudará, sem dúvida, não só a modificar a nossa vida, como a vida do nosso semelhante, e isso, como um efeito cascata, será a mudança e a melhoria da humanidade e finalizando, culminando com a transformação do nosso planeta. Existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, aqui no item 5, são as instruções do Espírito. Capítulo 6 é o Cristo Consolador, instruções do Espírito. E aqui, onde tem o advento do Espírito de verdade, tem um trecho muito interessante que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, as verdades.
Espíritas, amai-vos primeiro. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que acreditáveis o nada, vozes nos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Então, chama atenção, olhem bem, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, isso significa que, no que pese o amor e o saber andarem juntos nas asas do anjo, eles andam um ao lado do outro, um precisa vir primeiro do que o outro. Mas a complementação e a resultante maior é justamente o conjunto dos dois. Então, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Essa é, inclusive, a finalização do capítulo 9 do nosso estudo de hoje do livro Jesus no Lar, do livro Jesus no Lar. Então, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Isso nos leva à seguinte afirmação: a sabedoria deve ser exercida com amor. A sabedoria deve ser exercida com muito cuidado, para que nós não extrapolemos, não deixemos que a vaidade, não deixemos que o orgulho, não deixemos que os nossos egoísmos, eles se sobrepujem àquilo que nós precisamos fazer, que é o mais simples, aquilo que nós precisamos nos conscientizar. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos fazendo aqui? Isso interferirá no nosso processo de evolução, isso interferirá no nosso segmento, na nossa continuidade. Nós estamos aqui, na verdade, aprendendo. Nós estamos aqui nesse plano de prova e expiação. Nós precisamos aprender as lições, porque, como foi dito aqui no livro de Luiz Sérgio, é um constante vestibular. Se nós erramos, nós perdemos um ano. Nós temos que repetir tudo outra vez. E nós sabemos que as oportunidades de repetir são raras. Então, peguemos com toda a força, não deixemos escapar a oportunidade de contribuir o máximo que pudermos com aquilo que nós viemos realmente fazer dentro do nosso projeto de vida que tivemos anteriormente. Então, não vamos titubear para fazer o bem. Não vamos titubear para amar o próximo. Não vamos titubear para ensinar a quem precisa. Não vamos titubear, não vamos deixar de compartilhar aquilo que conhecemos para que as outras pessoas também conheçam e tenham acesso. Vamos também procurar estudar, vamos conhecer mais, mas vamos, acima de tudo, praticar diariamente, praticar o dia a dia. Com isso, certamente, nós nos tornaremos melhor. Finalizando, agradeço a Deus por mais essa oportunidade e concluo que temos, pois,
necessidade de amor e sabedoria em perfeito equilíbrio. Daí a necessidade de um amor que saiba e de uma sabedoria que ame. Boa noite a todos, muita paz. Nós agradecemos a Isaac pela bela mensagem que nos trouxe e mais uma vez vamos elevar o nosso pensamento em oração para agradecer por essa casa que nos acolhe, que nos permite um aprendizado da doutrina, que nos permite refletir sobre as lições do Evangelho, agradecer pela oportunidade da vida, por todo o aprendizado que temos ao longo dessa experiência, sempre voltada para o nosso crescimento, sempre voltada para a nossa transformação. Que Jesus possa iluminar os nossos corações, possa nos abençoar, possa nos dar paz para continuarmos na jornada, que possamos levar esta alegria, essa harmonia para todos aqueles que partilham conosco na experiência da vida, nossos amigos, familiares, para que todos possam também ser abençoados nesse momento. Que durante toda a semana possamos nos manter nesse clima de tranquilidade e de harmonia, procurando sempre trazer o amor para os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos dê muita paz. Que assim seja. Agradecemos a todos pela presença, convidando já para a próxima semana darmos continuidade às nossas tarefas. E agora vamos a sintonizar para o nosso passe e em seguida os nossos abraços costumeiros. Boa noite e muita paz para todos.